Vamos abrir nossas Bíblias no profeta Naum. Capítulo de número 1. Naum, capítulo de número 1. Qual foi a última vez que você leu o texto do profeta Naum? Quem leu no último mês o profeta Naum? Tem alguém? Os profetas menores são textos menos lidos da Escritura, a gente já sabe disto. Há um gosto evangélico atual por textos mais diretos, textos como os evangelhos, naturalmente. Nós percebemos isso, mas há muita boa palavra de Deus que nós estamos perdendo quando lemos pouco estes textos, e especialmente profetas como Naum ou Obadias. Não porque eles são tão pequenininhos ou porque são diferentes, não. É porque as profecias destes homens de Deus são profecias duríssimas que falam da ira de Deus, o dia da indignação do Senhor. E como a nossa inclinação por textos mais diretos, textos que parecem serem, entre aspas, mais positivos, quando a gente lê esses textos como o profeta Naum, parece que a gente tira poucas lições dele, mas nós precisamos muito desses textos. Deus não nos deixou esta matéria nas Escrituras por acaso. Ele deseja que nós sejamos ricamente abençoados. E muitas vezes é a falta de leituras como esta que não completam a nossa fé. Ela fica imatura porque ela está sendo construída assim, de maneira desequilibrada. O profeta Naum, então, é surpreendente para todos nós, é surpreendente para mim. Aí eu tenho que confessar os meus pecados. Eu estava vendo no computador lá onde eu guardo a lista de sermões que eu já preguei, e ao longo destes... eu estou só computando do ano 2000 para cá. Mesmo quando eu era seminarista, eu não computei. Eu só tinha um sermão em Naum. Eu falei, eu não posso nem reclamar dos outros, porque eu também não me dediquei a este profeta, a ensiná-lo e a mostrá-lo como ele deve ser mostrado. Então hoje nós vamos para o capítulo de número 1 do profeta Naum, dos versos 1 a 10. E vamos ler esta profecia. Você viu aí um tema que eu coloquei na liturgia, mas eu quero fazer uma correção. Em lugar de dizer, quando a ira de Deus é a minha salvação, vamos colocar como tema hoje, quando a mensagem da ira de Deus se torna consolo para mim. Quando a mensagem da ira de Deus se torna consolo para mim, já eu explico por quê. Difícil, né? Já estão pensando, que difícil. Como a ira de Deus, ou uma mensagem sobre ela, pode ser de alguma maneira consoladora. E nós entendemos que pode, porque a Bíblia diz. Vamos ler então esse texto. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas
com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, Nínive. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Meu Deus, ainda bem que eu não moro em Nínive, mas talvez até more. Você talvez esteja dizendo, ainda bem que eu não sou um ninivita, mas até é possível que você seja. Ou se você não é, pode ser que se comporte como um. Pode ser que de alguma maneira, desapercebidamente, você esteja se colocando numa relação com Deus como os ninivitas se colocaram. Mas hoje Deus tem uma mensagem de consolação, de conforto. Ao falar da sua ira, Deus tem um propósito no seu coração. Ao apresentar o modo como Ele trata o pecado, Ele tem uma mensagem diferente para nós. Nós precisamos meditar nisto. Vamos orar mais uma vez? Eu já fiz uma oração no começo, fiz uma oração no meio do culto. Estou com vontade de orar mais uma vez, irmãos. Me perdoem, não quero manipular as orações hoje, mas Deus está me colocando no coração o desejo de orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque apesar de nos conhecer tão bem, ainda assim o Senhor nos ama. E tens palavra de consolação para nós na Tua palavra santa, mesmo sabendo que nosso coração ainda é pecador, e que poderíamos muito bem nos enquadrar entre os ninivitas, mas nos escolhestes para ser o nosso refúgio, para nos fazer morar em Ti. Bendito Senhor, que os nossos olhos se abram para a Tua palavra esta noite, para o profeta Naum, Teu servo, com uma mensagem tão dura e ao mesmo tempo tão alentadora, tão cheia de conforto para nós. Nos ajude a encontrar este conforto numa palavra tão difícil. Nós clamamos a direção do Teu Espírito no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você fica pensando no que aconteceu, nós precisamos entender um pouco o que está acontecendo com Naum. Quem é este Naum? A Bíblia só cita ele aqui. Não há nenhum outro versículo na Bíblia falando deste profeta. O profeta Naum, possivelmente, há quem diga que essa cidade Elcós, de onde ele é proveniente, por isso ele é um eucosita, fosse uma cidade ali aos arredores de Jerusalém. Nós não sabemos. Eu ouvi sobre autores que identificam esta cidade fora de Jerusalém, já na região onde hoje é o Iraque, perto da atual cidade de Mossul, um lugar chamado naquela época de Al-Qos. Não sabemos. E parece que isso não importa muito. Alguns profetas Deus diz, olha, fulano de tal, da cidade tal, que ficava em tal lugar durante um reinado tal, mas não parece ser importante definir o lugar de onde é este profeta. Então eu entendi que talvez o importante seja o nome do profeta. Porque o nome Naum tem a mesma raiz do nome Neemias. E ele pode ter a identificação como consolo, do verbo naham, em hebraico, que diz consolar, confortar e até mesmo alegrar. Talvez este homem tenha sido chamado com uma mensagem dura, mas não com a função de nos assustar, mas ao contrário, uma mensagem dura que deveria nos consolar.
Por isso eu estou fazendo essa alteração. Eu achei importante dizer que a mensagem da ira do Senhor pode ser para mim e para você uma mensagem de conforto. Por isso Deus enviou este homem, Naum, o confortador, aquele que traz consolo, aquele que em meio a tantas dificuldades tem uma palavra de conforto para o povo do Senhor. A profecia fala da cidade de Nínive, os grandes inimigos assírios. Você que está estudando a história da humanidade, lá acho que é no segundo grau que estuda, não, segundo grau não existe mais, é ensino médio. Os assírios se tornaram um grande povo dominador. Eles conseguiram dominar desde a região do Eufrates, ali perto do Golfo Pérsico, até a região de Canaã, até o Egito. Eles dominaram a cidade de Tebas, a grande cidade do Nilo, que ele faz referência aqui no texto de Naum, lá no capítulo 3, verso de número 8. Só que aqui ele chama de Noamon, a cidade de Tebas, a grande capital do Alto Egito. Estava tudo dominado pelos assírios. O profeta Abacuque fala dos assírios como um povo de guerra, um povo cujos carros eram velozes e eles eram ferozes. Meus irmãos, a Bíblia destaca este povo pela sua crueldade no meio da guerra. A profecia de Isaías fala dessa nação, que ela teria sido usada como cetro do Senhor, mas era um povo tão autoconfiante que nem isso ele reconheceu. Achavam eles, os assírios, que eles conquistavam tudo pelo próprio braço, pela própria força. Aliás, como a maior parte dos homens pensa. Mais ou menos no século VII, antes de Jesus Cristo, os assírios então se tornaram essa grande potência. Mas eles tiveram um inimigo à altura. Eles conquistaram todas as terras, desde a Média, chamada a Terra Média, ali entre os rios Tigre e Eufrates, de onde veio um outro povo mais tarde, chamado os Medos, até o Egito. Mas nesse caminho todo, um povo conseguiu resistir-lhe. Foi a cidade de Jerusalém. Porque os assírios cercaram a cidade de Jerusalém. Eles estavam tão confiantes que já haviam deportado o povo do norte, os israelitas do norte, para suas terras. Lembram, o primeiro exílio, o exílio de Israel, o reino do norte, que a capital era Samaria. Aí eles resolveram então invadir Judá. Invadiram algumas cidades, mas eles cercaram algumas cidades fortificadas e cercaram Jerusalém nos dias do rei Ezequias. Depois você pode ler esses textos lá no capítulo 19 do livro de Reis. Cercaram a cidade de Jerusalém, mas diz a palavra do Senhor, que quando eles cercaram a cidade de Jerusalém, nos dias do rei Ezequias, o profeta Isaías falou, não precisa ter medo, Ezequias, Deus vai fazer algo contra este povo. E diz assim, uma das passagens mais lindas sobre o amor de Deus pelo seu povo, diz assim, pelo que assim diz o Senhor acerca da Assíria, do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E Deus então libertou Jerusalém. Jerusalém estava sitiada. E de repente, quando foram ver, o anjo do Senhor batalhou pela cidade. Nenhum exército saiu de Jerusalém. Mas Deus lutou pela cidade. Você deveria ler essas passagens lá no livro dos Reis, capítulo 19, 35 a 37, o que Deus fez. Somente a cidade de Jerusalém suportou o poder assírio, embora ele a tenha cercado violentamente por vários anos. Por vários anos. Eu acho que foi o reverendo Marcos Kleber que pregou no Salmo 46, que falava do sítio à cidade de Jerusalém. E Deus a libertou. Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é contra Nínive, contra este povo. Nínive representando aqui o povo assírio, a capital da Síria, que esta sentença do Senhor é proferida. E ela é proferida,
Então você tem que entender o seguinte: está aqui o povo de Deus, sabendo que os assírios são um povo violento, que dominou todo o restante. Então o povo de Deus, mesmo resistindo ao poder assírio, o povo de Deus estava preocupado. E então vem essa mensagem. Naum vem dizer assim: as coisas não são do jeito que os assírios pensam que são. Existe um Deus controlando todas as coisas. Um Deus que há de vingar Jerusalém e todas as atrocidades que foram feitas ao povo da aliança. Então, irmãos, essa mensagem sobre a ira de Deus revela como Deus nos ama e nos protege e luta as nossas guerras por nós. Nós precisamos aprender a encontrar conforto no modo como Deus nos trata, sim, mas também no modo como Ele nos livra. Como Ele reúne todas as suas forças para nos proteger e guardar. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes, mesmo que a gente não viva em guerras, nós vivemos em lutas. Nós vivemos cercado de momentos de opressão. Momentos em que a gente parece não ver saída. Quando a gente olha no final do túnel, né, aquela brincadeira, tem uma luz, mas é um trem vindo na direção contrária, né? Que a gente parece se encontrar sozinho. Parece que ninguém vai estar pensando e ninguém vai defender a nossa causa. Estamos remando contra uma maré avassaladora. Estamos vivendo momentos em que parece que não tem ninguém para abrir a cortina para entrar o sol. E então nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus e de como Ele age e luta por nós. E quando a Bíblia revela que Deus é um Deus que se ira contra os seus inimigos, isso deveria também trazer para nós uma outra maneira de pensar. E nós queremos então olhar para esse texto e encontrar este conforto, porque este conforto é necessário para que você não se perca em meio às suas tribulações, em suas lutas, ou as lutas que podem se levantar nesse tempo contra a igreja, porque sempre a igreja será perseguida, sempre haverá momentos difíceis, sempre haverá luta no ambiente onde o pecado, onde o mundo jaz no maligno. Não tem como não lutar e não vivenciar batalhas. Mas o problema é que se sua fé não é completa, se sua fé não é bem estruturada, diante de coisas difíceis, você entra em naufrágio. Lembra dos discípulos? Jesus estava no barco, mas os discípulos estavam com medo. Mas é Jesus quem comanda as tempestades. Talvez se houvesse mais firmeza na fé daqueles homens que Jesus depois fala, homens de pouca fé. Você precisa disso, irmão, de uma fé mais estruturada. Eu quero começar com o versículo de número 1, sentença. Sentença contra Nínive. Aponta para uma palavra dura. Ele usa a palavra sentença, diferente de simplesmente profecia, para reafirmar a ideia de ser uma palavra que aponta o pecado, para reafirmar a ideia de ser uma palavra que mostra a indignação de Deus. Este propósito é o propósito dessa primeira parte do livro de Naum, que aliás foi escrita em forma de poesia. Falar da ira de Deus em forma de poesia já é um sinal do quanto esta palavra, esta mensagem era consoladora. Ela deveria ser cantada. Então aqui está sendo estimulado ao povo de Israel a cantar esta sentença, no sentido de trabalhar com o seu conteúdo. E a Bíblia tem muitos textos assim, inclusive há salmos que pedem a ira de Deus. A gente até estranha esses textos, mas esses textos estão ali para nos mostrar quanto o nosso Deus é a nosso favor. Não sei se você consegue entender estas coisas, mas principalmente o verso de número 2 em diante. Essa sentença contra Nínive,
O profeta diz assim, a razão desta sentença, começa o profeta dizendo, está no caráter do nosso Deus. A mensagem sobre a ira de Deus, ela pode produzir conforto para o seu coração, quando você descobre que a ira de Deus é resultado do caráter reto de Deus em relação ao pecado. O caráter de Deus é reto em relação ao pecado. Não haverá, Deus jamais concordará com o que é errado. Deus jamais concordará com o que é pecado. Deus jamais abençoará o caminho do pecaminoso, ou o caminho pecaminoso. Veja como é que está baseada no caráter de Deus, quando ele diz assim, o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Olha mais para frente, o Senhor é tardio em irar-se, mas Ele é grande em poder. Veja que tudo está baseado no nosso Deus. Destaco aqui duas palavras importantes, Ele é zeloso e vingador. Aponta para duas faces de uma única moeda. Curioso que a primeira face desta moeda, Ele é zeloso. Bom, eu disse que isso aqui é uma poesia, não disse? E ele usa palavras assim, a sonoridade das palavras ajuda muito o profeta a escrever o seu texto. É um texto muito bonito. Eu não sou especialista em hebraico. Os que são especialistas em hebraico, eles falam que é um texto com a sonoridade muito bonita. Mas eu aqui, catando meus milhos, no hebraico bíblico, eu vou dizer para vocês que essas duas palavras, quando ele diz assim, o Senhor Deus é zeloso e vingador, ele usa assim, Elkano Venakan Yehovah. Ele está dizendo assim, olha só como soam parecidas, para nós nem tanto, porque nosso idioma não é assim, tão rico na poesia, embora a gente também goste de rimas, ou de sonoridades. Ele usa duas palavras, Kano e Nakan. Essa sonoridade mostrava como essas duas palavras estão unidas na poesia. O que ele está dizendo? Kano é a palavra bíblica que diz assim, Deus é zeloso. Ela poderia ser traduzida pela palavra, Deus é ciumento. Ciumento num bom sentido, ou no sentido positivo da palavra. Já que hoje, uma pessoa ciumenta não é uma coisa boa, não é? Mas a ideia é de um amor tão apegado, um amor de cuidado tão intenso. Esse é o nosso Deus, Ele é zeloso. É assim que o caráter do nosso Deus é apresentado. E é um caráter reto, é por isso que Ele cuida de nós. Ele é ciumento com o seu povo, Ele não quer que o seu povo entre no caminho do pecador. Por isso lá no Salmo 1, e você vai ver que o Salmo 1 está na base dessa profecia. No Salmo 1 diz assim, que o homem bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não, mas tem mais uma coisa, espera lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não se detém no caminho dos pecadores, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Deus é um Deus zeloso. Ele não quer que você ande como se fosse um ímpio. Foi por isso que Ele mandou Israel para o exílio. Irmãos, foi por isso que Ele suscitou os assírios. A palavra de Deus diz que os assírios, Isaías capítulo 10, era o cetro de Deus para corrigir o povo da aliança. Quando Deus nos corrige, Ele não está nos odiando. Quando Deus nos corrige, Ele não está nos rejeitando, mas Ele está sendo este Deus zeloso, que está disciplinando, está nos corrigindo, está nos trazendo para o caminho, porque Ele não aceita que seu povo viva como se fosse um povo ímpio. E era justamente isso que estava acontecendo em Israel. Mas o outro lado da moeda é Nakam. Deus é vingador. Espera aí. A Assíria não foi usada por Deus como cetro. Sim, mas a Assíria não dava a mínima para Deus. E ela machucou o povo do Senhor. E ela foi além na sua maldade. Que apesar de Deus ter usado a Assíria como um braço estendido do próprio Senhor para corrigir o seu povo, este povo era responsável por seus atos, porque fez isso com ódio. Sabe, um pai
Às vezes a gente disciplina os nossos filhos. E a gente tem que discipliná-los com muito amor. Mas muitas vezes ficamos com tanta raiva. Somos tomados de tanta ira. Nossa disciplina se transforma em pecado. Porque em lugar de fazermos por amor, fazemos por vingança, por revanche. E a Assíria agiu assim. Em lugar de entender o seu papel no plano especial de Deus para corrigir o povo da aliança, a Assíria foi com sede, sede de despojo, sede de guerra, sede de vitória. E a Bíblia nos diz que Deus não deixaria isso barato. Deus reserva indignação para os seus inimigos. A ideia é que a gente olhe este texto não como sendo recebido pelos assírios, mas sendo recebido pelo povo que está sendo oprimido. Que a gente veja esse Deus como uma carta de Deus para mim e para você, que diz assim: olha, fique calmo. Às vezes parece que as coisas estão fugindo do controle, parece que os ímpios estão tendo mais força que os justos, mas Deus reserva indignação para os seus inimigos. Por detrás de toda a história da Assíria tem a própria mão de Deus, o zelo de Deus, mas também a vingança do Senhor. Irmãos, eu posso dizer uma coisa e você tem que gravar isto. Vou usar aqui um dito popular, transferido para a mensagem bíblica: o pecado não compensa. Nunca o caminho do pecado compensa, porque Deus se levanta com toda indignação contra os seus inimigos. O texto fala tanto desta maneira como Deus age. E por que Ele faz isto? Por que Deus age assim? Porque o seu caráter é reto. Deus não negocia com o pecado. O Senhor é tardio em irar-se, mas não inocenta o pecador, diz o texto. Não inocenta o culpado. Deus não negocia com o pecado. Tais palavras devem nos levar ao conforto a partir do fato de que as coisas, no tempo certo, haverão de se ajustar. Onde há injustiça, devemos confiar que Deus haverá de trazer a justiça e a paz, porque Ele é um justo juiz. Ele não tergiversa, Ele não faz acordos espúrios com o que está errado, irmão. Confie. Nesse caso o alerta é duplo. Nós podemos confiar no caráter reto de Deus, que Ele luta por nós, nossos inimigos não prevalecerão. Mas tem o outro lado. Nós também temos que tomar cuidado, porque nós não podemos nos tornar reprováveis. Lá em Romanos capítulo de número 1, verso de número 18, diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. É importante que você entenda o que Naum está construindo aqui para nós. Está dizendo para nós que nas coisas mais difíceis dessa vida, e especialmente naquelas coisas que parecem que não há saída, ele está dizendo: nunca a saída será o pecado. Nunca! Nunca escolha o caminho do ímpio para trilhar. O justo não pode trilhar este caminho, porque este é um caminho que se levanta na direção oposta de Deus, e que você encontra lá na frente é a ira do Senhor e a indignação do Senhor. O que o profeta Naum está dizendo é que o povo de Deus não deve ir por este caminho, mas também tem algo mais, que o justo pode confiar. Sabe por quê? Às vezes fazer as coisas certas parece que não é bom, né? Se eu não me engano, foi Rui Barbosa que disse que vai chegar o tempo em que o homem terá vergonha de ser honesto. Já chegou esse tempo? Para mim ainda não. Mas para muitos sim. Mas para os que confiam que Deus é justo,
sempre haverá de ter na consciência essa frase, que Deus não inocenta o culpado. Irmãos, podem se levantar muitos inimigos, mas Deus não inocenta o culpado. Isso tinha que servir de conforto para a nação que estava sendo cercada e perseguida. Mas há algo mais. No versículo de número 3, é lógico que há algo mais, você só está no 2, pastor. É um jeito de eu falar para animar você aí à frente, tá? No versículo de número 3, ele parece mudar da fala sobre o caráter de Deus para falar do poder de Deus. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Muito importante que você note isso. Como é que este profeta sabe, então, que a Assíria está sob o controle? Que essas coisas que estão acontecendo estão realmente assim, controladas? Como é que ele sabe que o rei da Assíria não vai dar um bote mais pesado do que pode? Porque quem tem poder é Deus. É Deus quem controla as coisas neste mundo. É assim que o profeta quer apresentar Deus. Então ele vai usar alguns elementos da natureza para ilustrar este poder. Só para você ter uma ideia, ele vai dizer assim: o caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. A maior de todas as tempestades, o maior de todos os tufões, o maior de todos os maremotos, são para Deus que nem uma estrada. Ele anda, lógico, se fosse uma igreja de surfistas, já iam dizer: Deus surfa nos maremotos. Serve lá na church, como é que chama? Bola de neve, né? E aliás, eles usam muito bem essas ilustrações lá. Ele está dizendo assim: Deus faz o caminho dele naquilo onde você tenta se esconder, para Deus passeia na tormenta. É assim que é o poder do nosso Deus. Ele vai além. O mar Deus faz secar. Quando eles olhavam, às vezes aqueles rios caudalosos, grandiosos, e de repente numa época do ano, minguadinho. Isso acontecia muito com o Rio Jordão, que chegava a algum ponto em que o chamado Mar Morto ficava tão raso que parecia estranho que ia secar. Fala assim: é Deus quem faz essas coisas, é Ele quem controla todos esses poderes. Então o autor, o profeta, é conduzido por Deus a mostrar o poder de Deus, ilustrando com os poderes da natureza que Deus domina. Os montes, os vulcões tremem, fumegam. Um salmista diz assim que o dedo de Deus toca nas montanhas e elas cospem fogo. Os terremotos, tudo está sob o controle de Deus. A terra se levanta diante de Deus. Os terremotos. E todos, o mundo e todos os que nele habitam. Meus irmãos, nós precisamos notar que esse é o nosso Deus. Se Ele controla todas estas coisas, controla a sua vida. Será que é um chefe injusto maior que o poder de Deus? O que será? Será que o Estado Islâmico é maior que o poder de Deus? Será que os ladrões que nos cercam, os malfeitores que nos cercam, são maiores que o poder de Deus, a ponto de nos fazer acuar, a ponto de nos trazer tristezas tão profundas que nós nos escondemos e perdemos a nossa confiança em Deus? Jamais, irmãos. Naum está levantando uma mensagem de consolo, porque nos traz consolo quando a mensagem da ira de Deus revela o poder de Deus. Abra sua Bíblia, deixa marcada aí Naum. Vamos lá em Romanos. Eu já citei Romanos capítulo 1, verso 18, falando sobre a ira de Deus, mas vamos no capítulo de número 9. No capítulo de número 9 de Romanos, no versículo de número 22, Paulo vai falar da ira de Deus, e no versículo de número 23 vai falar da misericórdia de Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, Ele é tardio em irar-se.
preparados para a perdição. Lembra, esses versículos são unidos, a fim de também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. A ideia de Naum é igual à ideia de Paulo. A ideia de mostrar que Deus é tardio em irar-se, mas Ele se ira contra o pecado, contra toda impiedade. Ele se levanta porque Ele mostra sim o seu poder, para que você confie nele. Então a mensagem da ira se transforma numa mensagem de conforto, na medida em que você fala: nosso Deus é poderoso para julgar todos os homens, mas Ele me liberta. Sabe por quê? Porque nós somos melhores que os ninivitas. Israel era melhor que os ninivitas. Será mesmo que Israel era melhor, que Jerusalém era melhor que Nínive? Você já leu sobre os pecados de Jerusalém? Porque Nínive não conhecia o Senhor. Nínive não tinha aliança com o Altíssimo. Nínive não tinha os profetas. E da única vez que teve um profeta, qual foi o profeta? Jonas. Da única vez que um profeta foi enviado a Nínive, diz a palavra que aquele povo rebelde foi alvo da misericórdia do Senhor. E Jerusalém, com todos os seus profetas, com todos os domingos de pregação, saía para pecar. Na segunda-feira, no trabalho, na feira, em casa, numa relação conjugal. Será que somos mesmo melhores que Nínive? Será que somos mais dignos? Por que Deus não revelou sua ira contra nós? Porque Deus é misericordioso. Lembra o que ele disse lá para Jerusalém? Vou ler de novo. Não foi por causa de Jerusalém. Não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor da aliança que eu fiz com este povo em Davi. Era uma mensagem de conforto, porque Israel precisava considerar seus pecados e perceber o quanto Deus se levanta em ira contra a pecaminosidade. Mas Ele mesmo, Israel. Hoje essa mensagem, cadê o Davidson? Não sei onde ele está. Está lá, Davidson. Essa música que vocês dirigiram e que você falou assim: Deus te conhece. É muito bom saber que Deus me conhece, mas ao mesmo tempo não dá uma tremidinha na base, não? Ainda mais que a música assim: Deus me conhece bem. Tanto é que quando eu cantei isso, Deus me levou a orar. A primeira coisa que eu fiz quando cantei, falei: obrigado, Senhor, porque apesar de o Senhor me conhecer bem. Como é que a música diz? Deus me conhece bem. Piorou. E apesar dele me conhecer bem, ele ainda atenta para a minha dor. Apesar de me conhecer bem. Obrigado. Esses meninos do som são nota 10. Estão com o dedo no gatilho. Apesar de me conhecer bem, ele ainda me ama. Vamos cantar aí essa estrofezinha aí. Puxa aí, Davidson, no tom. Alguém ajuda o Davidson aí? Ele ficou... Conhece bem. Não tem um bem. O meu pensar e ver a minha dor. Me ouve e se eu clamar. Louvado seja o Senhor mesmo, minha irmã Dinda. Se Ele me conhece bem, por que é que Ele me ouve? Eu sou melhor que o ninivita? Porque
de ouvir uma mensagem de condenação. O povo de Nínive se arrependeu. Deus chegou para Nínive e falou: o Jonas vai pregar para Nínive e fala assim: não tem saída para vocês. Em 40 dias e vai ser tudo destruído. Deus vai virar vocês assim, plum. E quando eles souberam do poder de Deus e da ira de Deus e da vingança do Senhor contra eles, eles se arrependeram. E eu quantas vezes fico com o coração endurecido, quantas vezes eu sigo no meu caminho de pecado, eu fico dando desculpas para me manter longe de Deus. Eu não sirvo, eu não tenho ideia sequer do que Deus quer da minha vida, porque eu jamais leio sua palavra, ela não me interessa, senão para o culto de domingo, às vezes até só para cumprir uma formalidade. Deus que me perdoe, mas eu não mereço essa graça. Eu não sou melhor que nenhum ninivita. E então, a mensagem da ira de Deus me faz pensar que poderia ser sobre mim, mas por causa de Jesus Cristo e da cruz de Cristo, a sua ira se desviou de mim. Naum tem esta mensagem, irmãos. Isto é conforto. A mensagem sobre a ira de Deus, ela produzirá conforto para o nosso coração, quando lembrarmos que Ele é poderoso. Que Ele é poderoso para se vingar, mas não o faz sobre mim, por causa de Cristo. E me defender de todo este mundo que jaz no maligno. E defender a minha família, e me proteger, e me guardar, o que me leva para o versículo de número 7. Eu não vou citar os versos, o verso de número 6, irmãos, só para não ser repetitivo, mas ele está só enfatizando exatamente isso. Quem é que pode suportar este poder de Deus indignado, de um Deus indignado? E aí ele faz o contraste no verso 7. Parece que muda o tom do profeta, mas você vai ver que ele não muda nos versos seguintes. Ele só está enfatizando aquilo que Paulo fez. Olha, Deus revelou o poder, mas quando ele revelou o poder da sua ira, ao mesmo tempo ele revelou a sua misericórdia. A mesma coisa então está dizendo aqui o profeta Naum. Existe o poder da ira de Deus, o conforto que vem da retidão, do fato de Deus não permitir e não aceitar e não combinar nada com o pecado, e ter poder para nos julgar. Mas ele fala assim: mas também o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece os que nele se refugiam. Exatamente, pense nisso. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. Meus irmãos, a mensagem sobre a ira de Deus pode servir de conforto para você, quando você parar para pensar que a ira do Senhor pode ser derramada contra toda impiedade, mas Deus se apresenta a você como seu refúgio. Deus se torna para você como uma proteção. Você talvez já tenha andado aí nas calçadas, um dia de chuva, e se você é que nem eu, que não gosta de carregar homem não gosta de carregar guarda-chuva, né? Acho que é um defeito aqui em algum dos neurônios dos homens. Ele está vendo que vai chover, ele às vezes já está vendo que já está chovendo, mas ele se recusa, por orgulho próprio, a carregar guarda-chuvas. E não existe explicação filosófica para este fato. Aí você que nem eu, saiu na chuva e caiu aquele temporal. E você sai de abrigo em abrigo nas calçadas. E você junta assim, uns 10 homens debaixo de um coisinha. Enquanto as mulheres passam assim. Estão tudo debaixo assim, às vezes molhadinho, né? E algumas mulheres, propositadamente, elas param debaixo da goteira e deixam cair na goteira.
Eu acredito que seja propositadamente. Né? Como é bom você encontrar um abrigo diante de um temporal, de uma tempestade. Ou como é bom você encontrar um abrigo quando você está vivendo os mais terríveis dias da sua vida. Quando você está triste. E você pode se aproximar de alguém. E você pode ouvir uma palavra boa que conforta a sua alma. Como é bom você encontrar abrigo quando você se sente perdido e de repente você encontra um caminho. Você encontra uma saída, você encontra uma solução. Nos dias do profeta Isaías, o reino do norte se tornou aliado de um inimigo de Judá. Lembra, o reino do norte é os israelitas que se separaram. A capital deles era Samaria, o reino do sul era Judá. Então Israel se uniu àquela nação que hoje ainda é conhecida como Síria, não a Síria, a Síria, que hoje está em guerra. E eles queriam invadir Judá. O profeta Isaías vai para o rei Acás, que era rei de Judá naquela época, e fala: Acás, fica tranquilo, confia em Deus. Ele vai ser a proteção do nosso povo. Acás duvidou. Isaías falou: procura uma palavra de Deus. E Acás falou: não vou procurar coisa nenhuma. Acás foi tentar uma aliança. Foi buscar refúgio, sabe onde? No Egito. Os assírios estão apoiando esses dois inimigos meus aqui. Aliás, foi procurar ajuda, perdão, eu estou confundindo. Eles estavam unidos ao Egito para invadir Judá. Então Judá falou assim: eles estão unidos ao Egito para me invadir, eu vou procurar os assírios. Esse povo de quem nós estamos falando. Acás tentou uma aliança com os assírios. E por causa da aliança de Acás com os assírios, é que os assírios invadiram Canaã e levaram preso a Síria, e levaram presos os israelitas, o reino do norte. Por causa do fato de Judá, o povo da aliança, não se contentar em ter refúgio em Deus, eles foram buscar refúgio no inimigo. E depois que os assírios estavam ali pertinho, gente, o que eles fizeram? Cercaram Jerusalém. Olha só o que Isaías diz sobre alianças com o inimigo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Nenhum refúgio é seguro se não for com Deus. Não existe estratégia do pecado que vá te ajudar, porque Deus não combina com o pecado, o caráter dele é reto. Nós precisamos, irmãos, entender isto. Quando a Bíblia diz o Senhor é bom, Ele está definindo parte do caráter de Deus. Era como se esse versículo 7 fosse um resumo dos outros dois. O Senhor é bom, fala do caráter, e o Senhor é fortaleza, fala do poder dele para nos defender. Nós precisamos confiar no Senhor. A mensagem do profeta fala da retidão do caráter, fala da capacidade de Deus de nos proteger, do poder de Deus, mas fala de algo mais. Diz assim: Ele conhece o que nele se refugia. Quando a Bíblia usa essa expressão, o verbo yadá, que é conhecer, não tem um sentido apenas de conhecer no sentido de saber quem é e saber distinguir. Sim, tem isto. Mas principalmente, quando a gente se refugia em Deus, Deus nos ama. Conhecer aqui que nem Adão conheceu a Eva, no sentido de que Deus se revela de forma amorosa. Sabe quando um filho está com medo, criança pequena, quando fica com medo, e ele se encolhe nos braços do pai e da mãe?
Eu não posso dar exemplo das minhas filhas, eu tenho que achar outros exemplos. Estou proibido pelo médico, para a minha própria segurança pessoal, de dar exemplos das minhas filhas. Mas é o último que eu vou dar. A Ana esteve internada, aliás, eu ainda quero agradecer vocês por orarem por ela. Deus foi nosso socorro, bem presente. E as orações de vocês foram ouvidas. Ele ouve a nossa oração no dia da angústia, é o que o texto diz. A Ana tinha que fazer um exame muito difícil para ela e pior para nós. Ela tinha que tirar o líquor na base aqui do crânio, que ela já tinha tentado 2 vezes aqui nas costas, no meio das costas. 3 vezes, Ana? 3 vezes. Eu tinha que tirar aqui. E lembro que a gente estava no quarto. E a nossa filha, ela segurava a nossa mão. Nós não podíamos fazer nada, mas eu acredito que isso trazia mais segurança. Sabe, irmãos, é assim que Deus faz. Na hora em que você está mais angustiado, Ele faz assim, Ele aperta a sua mão. Ele conhece, Ele ama aqueles que buscam nele todo refúgio, porque sem Ele nós nada podemos fazer nesta vida, irmãos. É disso que o profeta Naum está falando. Mesmo que um povo cruel se levante, mesmo que o maior de todos os inimigos domine todas as terras, ao nosso redor está o nosso Deus, e Ele nos acolhe. Ele não está nos protegendo lá do lado de fora, não. Ele está do nosso lado. Ele é a nossa sombra, à nossa direita. Quando Naum levanta esta mensagem, este povo estava com medo. E então o profeta Nahum, o homem da consolação, o homem do conforto, vem falar da mensagem da ira de Deus. Ele vai nos proteger. Deus vai nos guardar. E Deus me conhece bem quando eu me refugio nele. Espero que você tenha guardado estes 3 aspectos. A mensagem da ira de Deus me conforta quando ela revela o caráter reto de Deus. Deus não combina com o pecado. É por isso que nunca devo andar no caminho dos pecadores. E se eu não andar neste caminho, esta ira não me atinge. Ela me conforta, porque mesmo que sejam grandes os meus inimigos e as minhas lutas, Deus é o meu vingador. E Ele tem poder para fazer isto, e fará. Deus não combina com a injustiça, e a injustiça não prevalecerá. E a mensagem da ira de Deus me conforta, porque eu sei que quando chove a ira de Deus, em Deus eu tenho refúgio, uma proteção. Não aquela proteçãozinha do beiral de um salão na avenida quando está caindo um temporal, mas uma verdadeira casa. Quente, espaçosa, com lareira e uma mesa farta. Com lareira é só para ficar chique. Nós aqui nem sabemos o que serve lareira, né? Graças a Deus. Mas quem mora na Sibéria, gente, quem mora em lugares frios, isso serve muito bem para dizer quanto Deus é um refúgio confortável. Mas eu quero concluir com os versos 8 a 10. Vou tentar fazer isso dizendo o seguinte: olha só. Com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. De que jeito eu quero concluir? Eu quero concluir dizendo para vocês e reafirmando algumas coisas, irmãos. Primeiro, não ande no caminho do ímpio. Não seja você aquele que vai viver segundo o procedimento desses ninivitas.
Não combine nada com o pecado e não tente resolver as coisas por este caminho, porque o Senhor, com inundação transbordante, acaba com o seu caminho. E se você quiser experimentar, tente. Se você quiser tentar a Deus, então vá em frente. Siga então o seu coração iníquo. Siga então o seu coração endurecido. Mas saiba, Deus é vingador. Mas com trevas perseguirá o seu inimigo. A Assíria achava, estava satisfeita com seu poder temporal. Estava dando tudo certo. Ela estava fazendo tudo errado, mas estava dando tudo certo. Há salmos que falam sobre isso, se eu não me engano, o 73 é um deles. Que diz o seguinte: olha, eu tenho por felizes os ímpios, eles fazem tudo errado e está dando tudo certo para eles. Mas o texto diz que eles pensavam que estavam na luz. Mas diz assim: Deus perseguirá seus inimigos com trevas. Esse caminho não tem como ser um caminho de luz. No final, é caminho de morte. Não esqueça disso, irmão. Não esqueça disso. Tem mais. Que pensais vós contra o Senhor? Algumas vezes, inadvertidamente, nós nos posicionamos contra Deus. Mas isso não é bom. Nós não podemos escolher posições que sejam contra a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio. E por final, só uma expressão: eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho. Não adianta disfarçar. E não adianta fazer de conta que não é com você. Não adianta beber para esquecer. É como se ele estivesse dizendo isto. Mesmo que você tente trazer uma felicidade falsa, o caminho do pecado sempre será contrário a Deus. Eu sei, irmãos, é uma mensagem que, para trazer conforto para a sua vida, você precisa estar do lado certo. E é isso que Deus quer. Que nós estejamos do lado certo. Qual é o lado certo? É este lado aqui. O lado de quem reconhece seus pecados. O lado de quem confessa e deixa. É o lado de quem sabe que na cruz de Cristo nós podemos nos abrigar. Este é o lado certo. É o lado onde a ira não nos atinge. Ao contrário, por sermos protegidos por ela, ela traz conforto quando é pregada. Eu quero que você, esta noite, faça uma pergunta para o seu coração. Neste momento, de que lado você está? Já está abrigado ali? Já está traçando o seu caminho daquele jeito? Então você vai tomar do pão, você vai beber do cálice e vai dizer a Cristo: muito obrigado, tenho andado do lado certo. Mas talvez não. Talvez você esteja construindo a sua casa sobre areia, não em Cristo. Aí você vai dizer assim: Senhor, eu quero estar do lado certo. Eu me arrependo. Eu quero estar do lado certo. Não deixe isso para amanhã. Isso é para ser feito agora. Porque o amanhã pertence a Deus. Fique uma exortação. Trilhe o caminho dos retos. Procure abrigo em Deus. Corrija os seus passos. Não se exponha à ira do Senhor. Volte sempre para o Senhor. Assim vive a igreja, abrigada em Cristo Jesus. Que a graça do nosso bom Deus o Pai e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.